Boa tarde, pessoal. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto. Nosso assunto de potenciação. E hoje vamos aprender a escrever um número como potência de base dada. Ou seja, ele vai dar um valor, vai dizer a base que ele quer, e a gente só vai dizer quantas vezes essa base vai se repetir e colocar ele como expoente. Vamos para a prática que vai ser melhor para o entendimento. Agora que sabemos o significado de uma potência e as propriedades de potência de mesma base, que foram as propriedades que eu expliquei nas últimas aulas, em certos casos podemos escrever um número da forma de potência de determinada base. Ou seja, a questão vai dar um número, vai dizer a base que ele quer desse número e vamos dizer quantas vezes esse número vai se multiplicar para dar o valor dado. Como assim? Por exemplo, 32, a questão pede, né? 32 como potência de base 2. Como assim? Não entendi. Base 2, a base, quem é a base? É o número que se repete, é o número que vai ficar se multiplicando por ele mesmo. Ele quer esse número em potência. Ele quer esse número e com um númerozinho pequeno em cima. Aí 32, a gente agora vai descobrir quantas vezes esse número 2 vai se multiplicar para dar 32. Você coloca o 2 embaixo, vai multiplicando por 2, depois por 2, até chegar em 32. Por exemplo, 32 com potência de base 2. Aí 2. 2 vezes 2, 4. Já usei o número 2 duas vezes. 4 vezes 2, 8. Já usei o número 2 três vezes e ainda não deu 32. 8 vezes 2, 16. Usei o número 2 quatro vezes, mas ainda não deu 32. 16 vezes 2, 32. Usei o número 2 cinco vezes, multiplicando por si mesmo, por ele mesmo, para chegar no 32. E agora que nós sabemos quem é a base e quantas vezes ele se repete, podemos escrever em forma de potência, não? Quem é a base? É o número que se repete. Quem é que se repete? O 2. E quem é o expoente, que é um númerozinho pequenininho que fica em cima, é quantas vezes esse número 2 vai se repetir. No caso, 5 vezes. Então fica 2 elevado a 5. Continuando com os exemplos. Agora de outra forma, já usando a fração. Ele quer o número 1 sobre 8. Isso na base 1 sobre 2. Então ele quer que a gente, utilizando o 1 sobre 2, chegue até o 1 sobre 8. Então já colocamos o 1 sobre 2 embaixo, para ver quantas vezes nós vamos multiplicar ele por ele mesmo para chegar a 1 sobre 8. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 dá quanto? É só multiplicar o 1 com 1, que é os que estão em cima, e o de baixo com o de baixo. Então 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 é 1 quarto. Já chegamos a 1 oitavo? Ainda não. Vamos multiplicar de novo. Aí 1 quarto vezes 1 sobre 2. Quanto é? 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. 1 sobre 8. Então chegamos ao resultado. E utilizamos 1 sobre 2 quantas vezes? 3 vezes. Então, quem é a base? É o número que se repete. 1 sobre 2, quantas vezes? 3. Bota o 3 pequenininho em cima. E lembrando, quando for fração, coloque entre parênteses, tá bem? Agora, ele está dando uma fração e quer isso no número inteiro. Então, ele quer 1 oitavo na base 2. Como a gente vai fazer isso? Tendo já em mente o exercício anterior, o exemplo anterior, sabemos que 1 oitavo equivale a 1 sobre 2 elevado a 3, não é? Na questão anterior foi explicado isso. E vocês concordam comigo, vocês conseguem perceber que se a gente inverter essa fração, o 1 sobre 2, inverter ele, vai ficar na base 2? Por exemplo, se está 1 sobre 2, a gente inverte e vai ficar 2 sobre 1. 2 sobre 1, como eu já expliquei também, é a mesma coisa de ser o próprio 2. Quando o 1 está embaixo, a gente não precisa escrever o 1. Quando está em cima, precisa, tá bem? Sempre que o 1 estiver em cima, é obrigatório escrever o 1 em cima. Mas com o 1 embaixo, a gente não precisa escrever.
e fica só o 2. Qual foi a propriedade que estudamos que quando ela é usada, inverte a fração? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima para baixo. É quando o expoente é negativo, não é? Então, vocês concordam comigo? E se eu colocar um menos na frente desse 3, vai inverter a base e vai dar o resultado certo que ele quer, porque ele quer na base 2. Então, o que fazemos aqui? Só acrescentamos o negativo à frente do 3. Aí aqui está 1 sobre 2, vira 2 sobre 1. E como 1 está abaixo, não é necessário que colocamos ele. Então, temos a resposta 2 elevado a menos 3. Então, pessoal, a aula de hoje por hoje é só. Irei passar uma atividade e quero que vocês respondam ainda hoje, ainda no horário da aula de preferência, só se não tiver como mesmo e for justificado, aí sim. Lembrando que os nomes de quem estão fazendo as atividades estão sendo anotados e isso vai interferir na nota de vocês, tá bem? Então, por favor, não deixem de fazer a atividade. Na próxima aula iremos falar de multiplicação e divisão de potenciação na base 10 e da introdução ao assunto de notação científica, tá bem? Então, muito obrigado para quem assistiu minha aula e até a próxima, pessoal.